Muito bem. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar a análise da nossa unidade 5, que é Direito, Trabalho e Vulnerabilidade. Vocês sabem, eu já comentei com vocês, que o tema da vulnerabilidade é um tema novo no direito privado brasileiro, e é um tema novíssimo no direito do trabalho. Outras ciências, outros ramos do direito, outros ramos do conhecimento em geral, estudam a vulnerabilidade em suas perspectivas, e o direito do trabalho pretende, pelo menos é o que nós esperamos aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, o direito do trabalho pretende construir também uma teorização em torno da vulnerabilidade. Nesse primeiro momento, o que nós temos que fazer é partir de conceitos já estabelecidos para que nós consigamos estabelecer posteriormente algumas distinções relevantes. Bom, antes de tratar de conceitos especificamente, nós temos visto recentemente um desenvolvimento desse tema da vulnerabilidade no direito privado, especificamente no direito civil. Tem havido estudos, seminários, grupos voltados à análise da vulnerabilidade nas relações civis. Também de modo organizado, estruturado, um pouco diferente da minha perspectiva, o direito do consumidor parece ter primeiro se ocupado do tema aqui no Brasil, como nós vamos ver. Quando eu comecei a estudar o tema da vulnerabilidade, eu busquei alguns conceitos de outros ramos do conhecimento, porque eu queria e pretendo sempre partir daquilo que já vem sendo construído para tentar pensar a vulnerabilidade trabalhista, a vulnerabilidade na relação capital-trabalho, não necessariamente, não somente na relação de emprego, mas nas relações capital-trabalho em geral. O celular do meu filho tocou aqui e eu não posso atender porque é o celular dele, né? Então eu vou só baixar. Bom, vamos começar pela assistência social. A vulnerabilidade, quando a gente ouve vulnerabilidade aí na imprensa, ou num texto que não é científico, técnico, a vulnerabilidade ela tende a se revelar numa perspectiva de fraqueza, de debilidade, em alguns casos de impotência, de pobreza ou de insuficiência material. Por isso eu achei por bem começar a análise da assistência social, porque ela poderia nos trazer essa proximidade com o uso comum do termo vulnerabilidade. Eu não vou ler integralmente aqui os conceitos, mas eles estão aí para vocês na tela e principalmente para vocês na plataforma Moodle e no meu artigo Direito, Trabalho e Vulnerabilidade, publicado pela revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Se você buscar aí na internet, você vai achar o meu artigo Direito, Trabalho e Vulnerabilidade na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Bom, vejam aí o conceito de vulnerabilidade para assistência social, que é um conceito de vulnerabilidade social. E aí vejam, baixa capacidade material, simbólica e comportamental que pessoas ou famílias encontram para superar os desafios da vida, né? Eles estão apartados, afastados do acesso àquilo que a cidadania deveria e o Estado deveria potencializar, possibilitar para eles. Então, pela primeira vez aqui surge a ideia de situação de risco.
em que essas pessoas se encontram, em razão de fatores de ordem física, pelo ciclo da vida, pela etnia, por opção pessoal. E esses fatores, eles favorecem a exclusão dessas pessoas. E elas se tornam, muitas vezes, invisibilizadas, muitas vezes ocultadas. E aí a assistência social identifica essa vulnerabilidade da pessoa ou da família. Bom, numa outra ideia, a administração de empresas também trata da vulnerabilidade no mercado de trabalho, com base aqui em pesquisa SEAD de 1992. A vulnerabilidade não constitui propriamente um conceito com definição única. Isso aí a gente vai ver ao longo de toda a explanação. Mas uma série de situações qualitativamente diferenciadas, que por estarem associadas a condições de inserção frágeis e ou precárias no mercado de trabalho, tornariam os indivíduos que nelas se encontram suscetíveis à pobreza. Então, uma vulnerabilidade no mercado de trabalho diz respeito à dificuldade de inserção profissional de algumas pessoas no mercado, e, em razão dessa dificuldade de inserção no mercado, elas se tornam suscetíveis à pobreza. Então, nós vamos crer que boa parte dos desempregados, não todos, eu não vou aqui generalizar, né? Não é essa a perspectiva, mas boa parte dos desempregados brasileiros, e eles são milhões, estão em uma situação de vulnerabilidade no mercado em razão de uma fragilidade para retornar ao mercado de trabalho, e eles, em razão dessa vulnerabilidade, estão suscetíveis à pobreza. Também a sociologia do trabalho começa a analisar a vulnerabilidade. E aí trata como distanciamento de uma situação de pleno emprego. Essa análise da sociologia do trabalho, ela também está vinculada à dificuldade de inserção laborativa do trabalhador, sobretudo quando o Estado se recusa a cumprir um papel de intervenção nas relações capital-trabalho. Nós sabemos que o Estado opta, né, a partir de um governo, por um modelo ou intervencionista ou liberal no contexto das relações capital-trabalho. E, no estágio atual brasileiro, a opção parece ser por um afastamento do Estado na geração de emprego, deixando que o livre mercado regule as forças envolvidas. Mas, nós sabemos, existem outras possibilidades, existem outros modelos. E quanto menor a participação do Estado, maior a possibilidade de nós termos sujeitos vulneráveis no âmbito da relação capital-trabalho, no âmbito do mercado de trabalho. Juridicamente falando, me parece que a primeira área, meu ramo jurídico, que se dedica ao estudo das vulnerabilidades é o direito do consumidor, por força do próprio Código de Defesa do Consumidor, que trouxe a vulnerabilidade como prevista em norma, prevista em lei. E isso forçou os estudiosos do direito do consumidor a uma análise teórica do que seria vulnerabilidade. E o conceito que mais se utiliza hoje é o de Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem, que vocês vão ver sempre aí referenciados. E aí eu vou me ater um pouco mais nesses conceitos, porque eles servem de base para outros tantos. Poderíamos afirmar, assim, que a vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, um estado inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva de interesses identificado no mercado. Então, pensando na relação consumerista,
na relação de consumo, os autores identificam a vulnerabilidade como uma situação, um estado, melhor dizendo, da pessoa, um estado de risco, em razão da fraqueza contratual do consumidor. Essa é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação. Então, esse desequilíbrio tende a ser corrigido pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade não é, pois, o fundamento das regras de proteção do sujeito mais fraco, é apenas a explicação destas regras ou da atuação do legislador. Então, o legislador reconhece a vulnerabilidade e faz com que o Estado atue. É a técnica para as aplicar bem, é a noção instrumental que guia e ilumina a aplicação dessas normas protetivas e reequilibradoras, à procura do fundamento de igualdade e justiça equitativa. Então, pensemos na relação de consumo, em que há um mais fraco, outro mais forte, e que o consumidor sempre estará, nos termos desse conceito, em situação vulnerável, daí a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para toda e qualquer relação de consumo. Muito bem. Seguindo para o direito privado em geral, nós temos algumas possibilidades. Todos os humanos são, por natureza, vulneráveis, visto que todos os seres humanos são passíveis de serem feridos, atingidos em seu complexo psicofísico. Mas nem todos serão atingidos do mesmo modo, ainda que se encontrem em situações idênticas, em razão de circunstâncias pessoais que agravam o estado de suscetibilidade que lhe é inerente. Embora em princípios iguais, os humanos se revelam diferentes no que respeita à vulnerabilidade. E aqui nós podemos perceber a possibilidade de graus de vulnerabilidade, de tipos diferentes de vulnerabilidade, em razão de situações pessoais que cada cidadão tem nas suas mais diversas relações e atuações jurídicas. E aí, o Fábio Conder traz o conceito de vulnerabilidade existencial, que seria a situação jurídica subjetiva em que o titular se encontra sob maior suscetibilidade de ser lesionado na sua esfera extrapatrimonial, impondo a aplicação de normas jurídicas de tutela diferenciada para a satisfação do princípio da dignidade. Então, ele aqui requer normas jurídicas de tutela diferenciada para a vulnerabilidade existencial, porque seria um grau mais elevado de vulnerabilidade, uma vez que há risco de lesão na esfera extrapatrimonial do cidadão vulnerável. Essa vulnerabilidade existencial é diferente da vulnerabilidade patrimonial, segundo o autor, que se limita a uma posição de inferioridade contratual, na qual o titular fica sob ameaça de uma lesão basicamente ao seu patrimônio, com efeitos somente indiretos à sua personalidade. Diante disso, a intervenção reequilibradora do ordenamento, no caso de vulnerabilidade patrimonial, costuma ser viabilizada com recurso aos instrumentos jurídicos tradicionalmente referidos às relações patrimoniais, como a invalidade de disposições negociais e a responsabilidade, com a imposição da obrigação de indenizar. Então, ele diferencia existencial e patrimonial, exigindo uma atuação da norma jurídica específica para a vulnerabilidade existencial, mas deixando para a normatização geral os casos de vulnerabilidade patrimonial, e aqui no âmbito do direito civil ou do direito privado em geral. Com relação ao direito do trabalho, a primeira tentativa, ou primeira teorização, o primeiro estudo que me ocorreu, que eu tive acesso, não estou dizendo que foi o primeiro do Brasil, mas o primeiro que eu tive acesso sobre vulnerabilidade no direito do trabalho é de Dornelles, e ele trata da vulnerabilidade trabalhista, dizendo que trata-se da noção instrumental que guia a aplicação das normas protetivas, visando a igualdade e a justiça equitativa. Enquanto o princípio da igualdade decorre de uma visão mais abstrata do indivíduo e da sociedade,
estabelecendo contornos objetivos de equilíbrios ou desequilíbrios entre as relações humanas, a vulnerabilidade é uma noção flexível, que apresenta traços de subjetividade, não necessitando sempre de uma comparação entre situações e sujeitos. Mais uma vez, aqui, a possibilidade de graus, não é? de pontos e de uma gradação das vulnerabilidades em razão de situações específicas do trabalhador. Né? Um trabalhador pode estar mais vulnerável, menos vulnerável na sua relação com o capital. Pode haver, na minha teoria, trabalhador que não seja sequer vulnerável. Né? Então, há uma possibilidade mais ampla de se perceber essas vulnerabilidades na relação capital-trabalho. Então, a partir de todo esse estudo, eu tento esboçar um conceito inicial de vulnerabilidade no direito do trabalho. Vulnerabilidade é a inferioridade contratual agravada por fatores de risco laboral ou pela condição pessoal do trabalhador, seja ele empregado ou não, que poderá resultar em lesão em sua esfera patrimonial ou existencial. Vejam que eu busquei informações em outras searas, em outros ramos do conhecimento, para estabelecer um conceito trabalhista. Eu parto do suposto de que todo trabalhador, todos os trabalhadores são hipossuficientes, todos, independentemente do que a reforma trabalhista quis fazer com a figura do parágrafo único do artigo 444, que é aquele que tem curso superior e que ganha mais de 2 vezes o valor básico de referência, o valor máximo de referência da Previdência Social. Então, para mim, no meu estudo de direito do trabalho, o fato de ser empregado, o fato de ser trabalhador, melhor, estabelece uma relação de inferioridade contratual com o capital. Sempre inferioridade contratual por diversos motivos que a teoria elementar do direito do trabalho estabelece. Todo trabalhador é hipossuficiente, todo empregado é hipossuficiente. Mas a vulnerabilidade vai além disso, porque a vulnerabilidade é essa inferioridade contratual agravada, que não é inerente a todo e qualquer trabalhador empregado. Ela é agravada por um fator de risco ou pela condição pessoal do trabalhador. Então, essa inferioridade contratual, ela se agrava ou porque o trabalhador pessoalmente traz uma condição de dificuldade de inserção laborativa, ou porque o ambiente de trabalho, o ambiente de relação, o espaço de vida laborativa, ele traz gravames. Então, nós temos uma situação de inferioridade agravada, para além da hipossuficiência. E essa inferioridade contratual agravada, ela pode resultar em lesão em sua esfera patrimonial ou existencial. E aí eu sigo em síntese inicial, é possível compreender que todo trabalhador, em sua relação com o capital, se posiciona em situação fática de desigualdade contratual, como eu disse antes, pelo simples fato de ser trabalhador que se relaciona com o capital. Mas alguns trabalhadores especificamente terão sua potencialidade negocial ou relacional ainda mais fragilizada, em razão de estado ou condição específicos. E essa fragilidade relacional ou negocial agravada poderá mais facilmente resultar em lesão patrimonial ou existencial ao trabalhador na sua relação com o contratante detentor do capital. Então, nem todo trabalhador será vulnerável, nem todo empregado é vulnerável. Alguns serão em razão de fatores específicos, ou próprios da condição física, intelectual do trabalhador, ou em razão da qualidade da sua inserção laborativa. Então, esse é o meu conceito, essa é a minha ideia inicial, sempre em construção, gente. Essa teorização, ela vem sendo desenvolvida no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto e está aberta a críticas, a sugestões e a reconstrução
permanente. Bom, quando eu fui estudar vulnerabilidade, a minha preocupação era trazer para o direito do trabalho algo novo, porque se eu chegasse à conclusão de que vulnerabilidade é igual a hipossuficiência, eu estaria perdendo o meu tempo e o tempo de vocês. Porque nós já reconhecemos a hipossuficiência, né? Se dissesse, não, vulnerabilidade do direito do trabalho ou no direito do trabalho é hipossuficiência. Se fosse isso, não faria sentido uma pesquisa nova. Então, a primeira distinção que nós temos que fazer no âmbito trabalhista é entre hipossuficiência e vulnerabilidade. Muito bem. Partindo de Dornelles, citando Cesarino Júnior. Aos não proprietários, que só possuem sua força de trabalho, denominamos hipossuficientes. Então, todos são. Todos os trabalhadores, todos os empregados são hipossuficientes. Aos proprietários de capitais, imóveis, mercadorias, maquinaria, terras, chamamos autossuficientes. Ótimo, simples, objetivo, direto, contrariando o absurdo da reforma trabalhista. Os trabalhadores são hipossuficientes. Capitalistas contratantes de trabalho são autossuficientes, ponto final. E aí a gente pode compreender que todo empregado é hipossuficiente, mas nem todo empregado é vulnerável. A hipossuficiência decorre do contrato, decorre da subordinação, decorre da relação capital-trabalho. Mas nem todos são vulneráveis, porque a vulnerabilidade é uma inferioridade contratual agravada por fator qualquer, sobretudo pessoal ou relacional. Bom, a essência da distinção pode ser vista na seguinte constatação. Todo trabalhador é hipossuficiente na sua relação com o capital, embora nem todo trabalhador seja vulnerável. A ideia de hipossuficiência não conhece diferenças, enquanto a vulnerabilidade as reconhece e respeita. Eu já disse, todo trabalhador é hipossuficiente, todo empregado é hipossuficiente, ponto final, não tem mais hipossuficiente, menos hipossuficiente. Todos que se relacionam contratualmente com o capital são da mesma maneira. Bom, a hipossuficiência exige atuação estatal, no mínimo no âmbito da relação de emprego, enquanto a vulnerabilidade não necessariamente fundamenta a intervenção do Estado na criação da norma heterônoma de direito do trabalho. E eu não estou aqui, não vou, nessa primeira análise, propor normas trabalhistas específicas para os vulneráveis. A prioristicamente, no estágio atual da pesquisa, não é essa a proposta. Porque o direito do trabalho deve ser padrão em todo o país. Melhor seria se fosse padrão mundo, não é padrão OIT. Mas o padrão trabalhista nacional não deve, no estágio atual da pesquisa, recomendar gradações legislativas, diferenciações legislativas, porque há nisso um risco de se legislar para baixo ou num padrão menor. Bom, a hipossuficiência exige a construção da regra trabalhista, mas não necessariamente será considerada como relevante no momento da sua interpretação ou aplicação. A hipossuficiência é um dado que justifica a construção da regra de direito, mas ela não atua na interpretação necessariamente, porque ela é um dado da realidade imutável de qualquer relação de emprego. E até mesmo das relações de trabalho sem vínculo empregatício. A ideia de vulnerabilidade não necessariamente fundamenta a construção da norma trabalhista, mas deve ser considerada no momento da sua interpretação e aplicação. E é o que nós vamos tentar desenvolver ao longo do tempo. Então, nós já vimos aqui os conceitos no direito do trabalho. Nós já falamos, né, que vulnerabilidade é inferioridade contratual agravada,
E aí eu passo a analisar a vulnerabilidade especificamente nas suas modalidades e aplicações trabalhistas. Essas conceituações estão disponíveis nesse artigo que eu citei aqui diversas vezes, que é Direito, Trabalho e Vulnerabilidade, que foi publicado pela revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. É um artigo conceitual que pretende uma primeira identificação de modos de aplicação da vulnerabilidade no direito do trabalho. Então, eu vou começar pela vulnerabilidade negocial, que é a inferioridade contratual alargada ou agravada, em razão da menor possibilidade que o trabalhador tem de fixar condições elementares de trabalho com o seu contratante. Pode ser reconhecida a vulnerabilidade tanto por fatores de risco laboral a que está submetido o trabalhador, quanto por condição pessoal sua. Não se confunde com dependência negocial, que aqui se relaciona com hipossuficiência, e trata-se da dificuldade negocial mais aprofundada do que aquela que existe ordinariamente nas relações capital-trabalho. Então, seria uma situação em que o trabalhador não consegue contratar, pactuar, ajustar com o seu contratante condições elementares de trabalho. Pode ser o caso de condição pessoal daquele que é deficiente, pode ser o caso do menor, diversas situações específicas que vão além da natural dificuldade negocial própria do contrato de emprego ou do contrato de trabalho. É uma dificuldade negocial agravada. A próxima situação de vulnerabilidade é a vulnerabilidade hierárquica, que também não se confunde com dependência hierárquica, e também não se confunde com subordinação jurídica. A noção aqui remete à inferioridade contratual agravada, que coloca o trabalhador em uma situação hierárquica mais fragilizada do que aquela inerente a toda e qualquer relação de emprego e que é comum até mesmo nas demais relações de trabalho. A vulnerabilidade hierárquica estará presente nas situações em que o fator de risco ou a condição pessoal do trabalhador o coloca com pouca margem de resistência contra ordens abusivas do seu contratante. São situações em que o trabalhador não consegue resistir ao abuso do contratante no que concerne ao exercício do poder diretivo, ou do poder disciplinar, ou do poder fiscalizatório. É abuso do poder empregatício na relação de emprego, é abuso do poder de direção na relação de trabalho, em razão de condição pessoal ou outra situação de risco que coloca o trabalhador em dificuldade ao resistir a ordens ou comandos ou estratégias ou estruturas abusivas do empregador. Vulnerabilidade econômica, que também não se confunde com dependência, não se confunde com onerosidade. É necessário mais do que dependência. Decorre de fator de risco laboral ou condição pessoal do trabalhador que faz ficar aquém do nível de subsistência. É possível que nós tenhamos trabalhador vulnerável economicamente em razão da ausência de vínculo empregatício, do informal, do precário, mas é possível hoje também que haja trabalhador vulnerável economicamente no caso do emprego decorrente da reforma trabalhista no âmbito do trabalho intermitente. O trabalhador, embora se relacione com o capital, aqui nesse conceito, ele fica no seu contrato aquém do nível de subsistência e, portanto, vulnerável economicamente na relação com o capital. Na vulnerabilidade técnica,
nós temos uma inferioridade contratual agravada em razão da menor possibilidade que o trabalhador tem de conhecer e compreender a essência do seu trabalho e o proveito que garante ao contratante. Então, ele tem uma situação que ele não consegue compreender, conhecer a essência do trabalho, ele apenas repete o que é determinado sem deter a técnica, sem desenvolver tecnicamente aquilo que ele desenvolve como tarefa. Vulnerabilidade informacional, inferioridade contratual alargada, em razão da menor possibilidade que o trabalhador tem de obter informações precisas acerca do seu trabalho e de seus direitos trabalhistas. Acontece, né, com o imigrante, acontece com o trabalhador em condição análoga à escravidão, acontece com o trabalhador analfabeto, acontece ou pode acontecer com o trabalhador menor de idade, situação em que ele, por motivos diversos, ele não tem informações acerca do seu trabalho, do seu valor naquela relação. Vulnerabilidade psíquica, como situação de risco decorrente de problemas psíquicos pré-existentes à prestação de trabalho ou desenvolvidos durante o labor e que agravam a inferioridade contratual. Então, ele pode levar para o contrato uma vulnerabilidade psíquica por fator inerente a ele, ou pode desenvolver essa vulnerabilidade psíquica ao longo da prestação laborativa. E isso faz com que ele se fragilize para além da hipossuficiência na sua relação com o capital. Já a vulnerabilidade ambiental é inferioridade contratual alargada em razão da menor possibilidade que o trabalhador tem de se proteger dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Infelizmente, o Brasil faz pouco caso da proteção ao ambiente de trabalho. Mas alguns trabalhadores têm um risco agravado, uma inferioridade contratual agravada em razão dos riscos no ambiente de trabalho, ele não consegue se defender em relação a esses riscos. Por fim, nós temos já vistos conceitos de vulnerabilidade no direito do consumidor, um conceito preliminar ainda em construção no direito do trabalho, e nós temos possibilidades de enxergar e de desenvolver teses em torno dos conceitos de subordinação e de vulnerabilidade, a partir do abuso do poder empregatício, do individualismo do trabalhador na relação, da vulnerabilidade hierárquica ou da vulnerabilidade técnica. Da mesma forma, possibilidades teóricas em torno da onerosidade, né? São diversos temas que podem trazer novas pesquisas trabalhistas em torno da vulnerabilidade e relacionadas a essas pesquisas à subordinação e à onerosidade. Em breve eu pretendo desenvolver, já está para publicação, não sei se vai demorar ainda, mas um artigo em que eu trabalho a onerosidade num novo contexto laborativo. E é possível também fazer isso em torno da vulnerabilidade. Nessa disciplina eletiva, o meu convite é ao estudo do artigo citado, né, que é o artigo sobre vulnerabilidade do direito do trabalho, publicado lá no UFR. E eu gostaria de convidá-los a uma reflexão e ao desenvolvimento de teorias novas acerca da aplicação da vulnerabilidade no direito do trabalho. Como eu disse, não há aqui nada pronto, fechado, definido, consolidado, ao contrário, que há uma experiência incipiente que vem se desenvolvendo no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto e que merece um aprofundamento que deve ser construído não só pelos professores, mas também pelos alunos vinculados ao Grupo de Estudos de Direito do Trabalho, ao PPGD,
DIR. Então, o convite que fica é para que vocês pensem em situações fáticas, situações do cotidiano, em que os conceitos de vulnerabilidade trabalhista podem ser aplicados. Esse raciocínio jurídico em torno da vulnerabilidade trabalhista, ele pode ensejar artigos, livros, dissertações de mestrado, monografias de conclusão de curso, e esse é um convite que faço aqui na disciplina para que vocês pensem em situações de vulnerabilidade na relação capital-trabalho, e a partir disso surgiram possibilidades de reconhecimento de direitos, possibilidade de reconhecimento de novos sujeitos, para que nós possamos construir teorias efetivas, teorias sólidas em torno do tema. Eu, mais uma vez, fico à disposição de vocês na plataforma Moodle, por e-mail, para que nós possamos conversar sobre esse importante assunto. Muito bem. No mais, é isso. Eu agradeço a participação de vocês aqui na disciplina e no estudo da vulnerabilidade no direito do trabalho. Obrigado, até breve.